10 de junho de 2010. O corpo de Elisa Samudio nunca foi encontrado. Por quê? Porque ele foi esquartejado, dissolvido em ácido e, segundo o depoimento de um dos assassinos, partes foram jogadas para os cachorros. Você ouviu direito. A estrela do futebol brasileiro, o goleiro Bruno Fernandes, um ídolo que ganhava milhões, transformou-se no executor de uma história de terror que redefiniu o que é crueldade no nosso país. E se essa história não te choca o suficiente, saiba que ela não é sobre um monstro isolado. É sobre como o dinheiro, a fama e a podridão do poder conseguem inverter o curso de uma investigação inteira, como uma cachoeira que de repente começa a subir. E é exatamente por isso que você precisa ver cada detalhe bizarro dessa investigação. Porque essa história mostra, com uma clareza assustadora, como a verdade é facilmente escondida por trás de mentiras da polícia, da mídia e, o mais chocante, de gente que você esperaria que estivesse te protegendo. Bruno Fernandes, 25 anos, goleiro do Flamengo, capitão, promessa para a seleção. Ele não era apenas um atleta, ele era uma marca que valia ouro. Mas por trás dos holofotes e dos carrões de luxo, existia uma vida paralela de excessos. E pior, de amigos. Uma completa falta de responsabilidade. Elisa Samudio, 25 anos, modelo, aspirante a atriz. Ela não queria fama. Ela queria apenas o reconhecimento de um direito básico, a paternidade de seu filho. O choque entre esses dois mundos foi a faísca que acendeu o inferno. O problema começou quando Elisa revelou a gravidez. Para Bruno, um filho fora do casamento significava manchetes negativas, perda de patrocínios e o risco de desmoronar uma carreira milionária. O custo de um teste de DNA era irrisório comparado ao custo do escândalo. Ele tentou de tudo para que ela abortasse. Ofereceu dinheiro, ameaçou. Mas Elisa não cedeu. Ela tinha provas, mensagens e a determinação de garantir o futuro do bebê. Você consegue imaginar a pressão? De um lado, o mundo da fama e do dinheiro, tentando te silenciar. Do outro, uma jovem sozinha, segurando a única prova que poderia derrubar o ídolo. A primeira inversão da cachoeira acontece aqui. Em vez de assumir o erro e pagar a pensão, Bruno e seus comparsas decidiram que a solução mais barata e rápida era fazer Elisa desaparecer. Eles não estavam lidando com um problema de família. Estavam lidando com uma ameaça de negócios. A história oficial começa com a armadilha. Elisa estava em São Paulo e recebeu uma ligação. Era Macarrão, Luiz Henrique Romão, amigo e faz-tudo de Bruno. A promessa era simples. Bruno finalmente iria reconhecer o filho e daria um apartamento para ela no Rio de Janeiro. Claro, era mentira. No dia 4 de junho de 2010, Elisa viajou para o Rio. Ela foi levada para o sítio de Bruno, um local isolado em Esmeraldas, Minas Gerais. Pensa comigo. Você está indo encontrar o pai do seu filho para resolver as coisas, mas é levada para um cativeiro no meio do nada. O terror começou ali. O que se seguiu foram 6 dias de cárcere privado. Elisa e o bebê Bruninho foram mantidos reféns. Ela foi agredida,
coagida a tomar remédios abortivos, que não funcionaram, felizmente. E pior, ela foi humilhada. Macarrão, que parecia um cachorrinho obediente de Bruno, era o carcereiro. E a frieza dele é um dos pontos mais revoltantes da investigação. Ele era pago para garantir que a vítima não escapasse e que ninguém soubesse o que estava acontecendo naquele sítio. E a polícia? A polícia estava ocupada demais com os crimes de sempre. Ninguém desconfiou de um jogador de futebol famoso, Bruno, Macarrão, e um terceiro homem, o ex-policial Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, entraram em ação. Bola era o executor, um homem treinado, frio, que já tinha um histórico de violência e que, pasmem, era contratado para resolver problemas difíceis. Elisa foi levada para a casa de Bola, em Vespasiano. Aí que a investigação forense atinge o ápice do horror. O método de execução foi brutal e rápido, mas o que chocou os detetives foi a precisão da ocultação do corpo. O depoimento de Macarrão, que foi crucial para desvendar o crime, revelou que Bola estrangulou Elisa. A arma do crime, um cadarço. Imagine a cena. Um ex-policial, com a frieza de quem está trocando uma lâmpada, usando um pedaço de tecido para tirar a vida de uma jovem mãe, enquanto o pai do bebê esperava a notícia do lado de fora. E se eu te dissesse que Bruno, depois de tudo, ainda estava preocupado em ir treinar? A preocupação dele não era a vida de Elisa, mas sim o desempenho em campo. É o cúmulo do narcisismo. Sumiço do corpo é a parte que realmente inverteu o curso da água para a investigação. Quando um corpo não é encontrado, é muito mais difícil provar o homicídio. Bola não era amador. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Segundo os relatos, ele esquartejou o corpo de Elisa e o dissolveu em um tambor com ácido, usando uma técnica que ele provavelmente aprendeu nos piores becos da criminalidade. E a história dos cachorros. Macarrão disse que, para eliminar os restos que o ácido não destruiu, Bola teria jogado para os Rottweilers da propriedade. Isso não é um crime de paixão, gente. Isso é logística de terror. É o planejamento minucioso de quem está acostumado a limpar rastros de sangue com eficiência profissional. A Polícia Civil de Minas Gerais, sob pressão midiática, começou a investigar. Mas eles estavam correndo atrás de um fantasma. O sítio de Bruno foi vasculhado, mas o corpo não estava lá. A inversão da cachoeira aqui é dupla. O crime foi planejado para não deixar vestígios. E a investigação teve que se basear quase que exclusivamente em confissões e depoimentos de cúmplices, que, claro, estavam tentando salvar a própria pele. Vamos falar sobre o dinheiro. Porque no Brasil, o dinheiro é o lubrificante que faz a engrenagem da impunidade girar. Bruno, como goleiro do Flamengo, tinha um salário astronômico. Ele usou esse dinheiro não apenas para pagar o Bola, o executor. O valor exato nunca foi totalmente confirmado, mas girava em dezenas de milhares de reais. Mas também para manter Macarrão leal e garantir que outros envolvidos ficassem em silêncio. O que parecia ser apenas um crime passional de um atleta irresponsável, na verdade,
Era uma operação de limpeza de imagem financiada por um caixa sem fundo. E aqui entra um detalhe que a maioria das reportagens ignora: a atuação da ex-amante de Bruno, Daiane Rodrigues. Ela foi fundamental na logística, cuidando do bebê Bruninho, enquanto Elisa estava em cativeiro. E depois, tentando limpar a casa. Você já imaginou o nível de cumplicidade? Uma mulher ajudando a cobertar o assassinato de outra mulher, mãe de um bebê que ela estava segurando no colo? É um buraco moral que parece não ter fim. Daiane inicialmente tentou mentir para a polícia, dizendo que Elisa tinha fugido para São Paulo. Mas as contradições eram gritantes. Quando a polícia a pressionou, ela desmoronou, mas não sem antes tentar proteger Bruno. Essa é a terceira grande inversão. A lealdade ao poder e ao dinheiro é mais forte do que a empatia humana. A investigação, liderada pelo delegado Edson Moreira, começou a apertar o cerco. Eles tinham o bebê, Bruninho, que era a prova viva de que Elisa estivera ali. Eles tinham Macarrão, que estava começando a ceder sob pressão. E tinham o carro de Bruno, a Range Rover, que foi crucial. Mesmo sem o corpo, os detetives focaram nos detalhes forenses. O carro foi levado para uma limpeza profunda. Por quê? Porque, embora o corpo tenha sido levado para a casa de Bola e dissolvido lá, havia rastros. Os investigadores encontraram vestígios de sangue. E mais importante, evidências de que o interior do veículo tinha sido esfregado com produtos químicos para eliminar qualquer prova. Você acha que eles assistem a CSI? Gente, porque se assistissem, saberiam que DNA é teimoso. A confissão de Macarrão foi o divisor de águas. Ele não confessou o assassinato, mas detalhou todo o sequestro, o cativeiro, a entrega de Elisa para Bola e o método de descarte. E o que a polícia descobriu no celular de Bruno? Não eram apenas mensagens de amor ou contratos de patrocínio. Eram ligações para advogados de alto escalão. E, pasmem, para figuras que tinham conexões obscuras no submundo de Minas Gerais e do Rio. Bruno não estava apenas tentando se livrar de uma pensão. Ele estava tentando usar seu poder de estrela. O caso Elisa Samúdio expôs a fragilidade do nosso sistema de justiça quando confrontado com celebridades ricas. Pensa bem, se fosse um Zé Ninguém do subúrbio, a polícia teria encontrado o corpo em 48 horas e o caso teria sido resolvido rapidamente. Mas como era o goleiro Bruno, a máquina de defesa e a tentativa de acobertamento eram gigantescas. E aqui está a revelação que faz a cachoeira inverter o curso de vez. A lentidão e as falhas iniciais da polícia permitiram que o corpo desaparecesse sem deixar rastros definitivos. E se eu te dissesse que mesmo com a confissão de Macarrão e a prisão de Bola e Bruno, muita gente ainda duvidava da história dos cachorros e do ácido. Acreditar nisso significava aceitar que a crueldade humana pode atingir níveis que a gente nem imagina. O julgamento, em 2013, foi um espetáculo. Bruno, arrogante, tentou negar. Bola, o assassino profissional, manteve a calma assustadora. Macarrão, o fiel escudeiro, tentou atenuar sua pena.
A condenação veio, 22 anos e 3 meses, por homicídio triplamente qualificado, sequestro e cárcere privado. Bola pegou 22 anos, Macarrão 15 anos. Justiça feita parcialmente, porque o corpo de Elisa Samúdio nunca foi encontrado. A família dela nunca pôde enterrá-la, nunca pôde ter o luto completo. E é aqui que a história afeta a sua vida, meu amigo. A impunidade no Brasil não é só sobre quem é pego, mas sobre o que é deixado de fora da condenação. O maior medo de Bruno não era a prisão, era perder o status e o dinheiro. E o que aconteceu? Ele foi condenado, sim. Mas o sistema de progressão de pena no Brasil é outra cachoeira que inverte o curso. Em 2017, Bruno conseguiu um habeas corpus e foi solto por alguns meses. O clamor público foi tão grande que ele voltou para a cadeia. Mas o ciclo continuou. Hoje, Bruno está em regime semiaberto, ou até mesmo aberto, jogando futebol por times de pouca expressão, tentando reconstruir a carreira. A mídia o entrevista. Alguns o perdoam, outros o condenam, mas ele está livre. E Elisa, ela continua desaparecida. A verdade é que o caso Bruno não é só sobre um assassinato brutal. É sobre a falência moral de uma sociedade que idolatra o dinheiro e a fama acima da vida humana. É sobre como um homem poderoso pode pagar para que a verdade seja dissolvida em ácido, assim como o corpo de sua vítima. E é exatamente por isso que esse caso permanece como uma ferida aberta na justiça brasileira. Porque a verdade ameaça muitas pessoas poderosas. Se a polícia tivesse investigado a fundo a lista de contatos de Bruno, talvez encontrássemos mais bolas e mais macarrões operando nas sombras. Tim Lopes pagou com sua vida pela verdade. Elisa Samúdio pagou com a dela por um direito básico. Seus assassinos foram condenados, mas a sensação de que a justiça foi incompleta persiste. Onde está o corpo? Onde estão os restos que poderiam contar a história completa? A cachoeira inverteu o curso e a verdade escorreu para o subsolo. Por que você acha que, mesmo com a confissão detalhada de Macarrão sobre o descarte, a polícia nunca conseguiu localizar o corpo de Elisa Samúdio? Será que havia mais gente envolvida na ocultação do que imaginamos? Escreva nos comentários. Se você quer ver mais histórias de crimes reais brasileiros, onde a justiça falha e a verdade é enterrada, se inscreva no canal. E no próximo vídeo vou contar sobre o caso de uma família inteira que desapareceu em um mistério que envolve ocultismo e rivalidade política no interior do Paraná. Você não vai querer perder. Fique ligado.